Past Perfect, como usar esse tempo verbal, e nesse vídeo rápido aqui você vai aprender tudo o que você precisa saber para conseguir usar esse tempo verbal, que é o tempo do contador de histórias. Esse é o tempo que a gente precisa dominar para a gente contar boas histórias, contar bons causos por aí. Então, se você é um tipo de pessoa que gosta de bater papo, ou então uma pessoa que simplesmente quer passar na prova de inglês, fica comigo até o final desse vídeo para você aprender a usar de uma vez por todas o Past Perfect. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre um tempo verbal muito famoso. Vamos falar sobre o Past Perfect. Vamos trazer um pouquinho de gramática aqui para vocês, mas de uma forma bem leve, bem simples, porque o Past Perfect nada mais é do que o passado do passado. Porque é o seguinte, tem duas situações. Uma tá no passado e a outra também tá no passado. Só que uma é mais passado do que o outro passado. Faz sentido? Uma é passado, duas são passado. Só que o outro é passado, mais passado que o passado. Então fica o passado do passado. Essa que é a lógica. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Pode ter ficado um pouquinho confuso, mas a lógica é simplesmente você coloca uma linha do tempo, você tem o presente no meio, você tem uma coisa que aconteceu no passado, normal. Só que, quando você está falando do presente, de algo que aconteceu no passado, pode ser que, imagina, o passado é ontem. Ah, ontem eu fui no supermercado, por exemplo. Ontem eu fui no supermercado, então meu tempo passado é ontem. Só que eu posso falar que uma semana atrás eu tinha ido na padaria. Então, você concorda que uma semana é antes do que ontem? Então, uma semana é o passado do passado, quando eu estou falando de ontem. E cito uma semana antes, logo eu estou falando do passado do passado. E é aí que nós vamos usar o Past Perfect. Eu vou trazer exemplos para ficar muito mais simples, mas só para você entender a bigger picture, assim, só a figura geral, como é que funciona. E aí tem um vídeo aqui no canal que vai te ajudar bastante também até entender o Past Perfect, que é o vídeo do Present Perfect, tá? Vou deixar ele aqui em cima. E aqui você vai entender a estrutura do Present Perfect, que é você usa o have, mais o has, mais o participio passado e o complemento da frase, e você forma uma frase no Present Perfect. Com o Past Perfect é a mesma coisa, só que ao invés de você colocar o have ou has do Present Perfect, você vai trocar os dois pelo had. A única diferença é essa, o resto da frase é idêntico. Só que ao invés de você usar have para I, you, we, they e has para he, she, it, você vai usar só o had para todos. Então, he, she, it é a mesma coisa do que para you, para I, para we, para they. Você usa o had, mas o verbo no participio passado, que é aquele verbo da terceira coluna, né? Sabe aquelas listas que não servem para nada no final dos livros? E aí tem a terceira coluna. Ah, Lucas, serve para consultar. É mais rápido você consultar no Google do que consultar na lista de um livro. E o legal é que o Past Perfect também tem tradução. Você pode traduzir ele para eu tinha feito alguma coisa, tinha acontecido. Então esse tinha, ou havia alguma coisa, essa que seria a tradução bem certinha aí do Past Perfect. Tá, mas vamos parar de teoria e vamos pra prática. Vamos pegar uma frase prática pra você entender como é que funciona. Vamos lá. I had saved my document before the computer crashed. Olha só essa frase. I had saved my document before the computer crashed. Ou seja, eu tinha salvado, não sei nem como é que fala isso. Eu tinha salvado meu documento antes do computador dar pau, antes do computador se desligar lá sozinho, apagar e tudo mais, dar pau. Vamos botar essa expressão aqui. Antes do computador dar pau. Repara que o computador deu pau quando? No passado. E eu tinha salvado meu documento quando? No passado. Então eu tinha feito o que primeiro? Salvar o documento ou o computador deu pau? Qual aconteceu primeiro? Eu salvei antes. Logo, eu tô falando que eu salvei antes de algo que aconteceu no passado. Logo, eu estou falando do passado do passado. Você concorda que o computador deu pau é passado, eu ter salvado o documento também é passado, só que ele é antes até do que o passado do computador dar pau. Então ele é o passado do passado. Porque no momento presente, na hora que o computador deu pau, no passado eu já tinha salvo o documento também. Então, I had saved my document before the computer crashed. E Lucas, tem como colocar na negativa também o Past Perfect? Tem sim, porque pode ter alguma coisa que não aconteceu no passado do passado. Olha só. He was very tired because he hadn't slept well. Olha só essa frase. He was very tired. Ou seja, ele estava muito cansado. Quando? No passado. Ontem, de manhã, semana passada, não importa. He was very tired. Beleza. Because, porque he hadn't slept well. Olha só, o hadn't nada mais é do que a abreviação do had not. Poderia ser had not também, ou só hadn't. Então, because he hadn't slept well. Slept
é o verbo da terceira coluna do sleep, de dormir. Ou seja, ele estava cansado no passado porque ele não tinha dormido bem. Só que ele não tinha dormido bem antes dele ficar cansado. Então é o passado do passado. E olha que interessante, a gente pode usar também no Past Perfect uma combinação de duas palavras iguais uma depois da outra, que é o had. Isso existe, porque nós temos o had auxiliar do Past Perfect e nós temos o had, que é o passado, o participio passado, terceira coluna do verbo to have. Então são palavras com significados diferentes, mas que escrevem exatamente igual. Had. Quer ver? Vamos pegar essa lógica do dormiu mal e tudo mais e vamos inverter. Oh, he was so pumped. Ele tava tão animado, tão lá, energético. He was so pumped because he had a great night of sleep. Because he had a great night of sleep. Ou seja, ele estava tão animado, tão, uau, vamos, que porque ele tinha tido uma ótima noite de sono. Olha só, had, tinha tido. Isso existe também em português. Had. E se você quiser, você pode abreviar o had também para apóstrofo D. Because he'd had a great night of sleep. Agora vamos trazer mais exemplos, mas eu quero introduzir duas palavrinhas novas para você que você vai ver muito no Past Perfect. Já reparou que no Past Perfect a gente tem duas situações no passado? Uma é só passado e o outro é antes daquele passado, ou seja, o passado do passado, e aí é nessa que a gente usa o Past Perfect. Só que tem duas palavrinhas que a gente vai usar bastante junto com o Past Perfect, que é o already e o just. O already é o que já aconteceu alguma vez. E o just, ele é uma coisa que acabou de acontecer. Então dá uma olhada nos exemplos. I had cleaned the house when my mother arrived. Eu posso abreviar também, fazer um I'd cleaned the house when my mother arrived. Ou seja, minha mãe chegou, ela já chegou, já tá em casa, ela chegou no passado. Só que no tempo que ela chegou, eu já tinha limpado a casa. Então eu limpei a casa antes da minha mãe chegar, minha mãe já chegou no passado, logo eu limpei a casa no passado do passado. Eu limpei a casa antes no evento que já aconteceu acontecer. Mas eu posso colocar uma palavrinha aí que vai dar um ênfase maior pra essa frase, vai dar uma vida pra ela, que é I had, ou então I had already cleaned the house when my mother arrived. Ou seja, eu já tinha, tá? Eu já tinha limpado a casa quando minha mãe chegou. Isso dá uma ideia de velocidade, que uma coisa aconteceu antes do que eu esperado. Ou então, cara, eu fui rápido, eu quis mostrar que eu já tinha feito, tipo, já tinha ficado livre, já tinha sido eficiente. E aí dá um tchan na frase, assim, dá uma vivida. Uma vivida? Não sei se existe. Aí dá aquela energia na frase, essa que é a lógica. Ou então eu posso usar o just também em um outro contexto. Vamos pegar uma outra frase aqui qualquer pra você já ir treinando aí o Past Perfect e também pra você ver como é que a gente vai encaixar o just. Inclusive, se você tá gostando dessa aula, deixa o like aí, deixa o joinha que o YouTube vai entender que essa aula é importante pra muita gente, pra mais gente receber acesso a ela. E também deixa aqui nos comentários uma frase no Past Perfect. Escreve uma frase no Past Perfect pra eu ver se você tá mandando bem ou se você não tá. É importante a gente praticar sempre. E claro, você caiu de paraquedas nesse vídeo? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e fazer parte aqui da nossa família do YouTube. Mas vamos lá, vamos pro just. The train had left when I arrived at the station. Olha essa frase. The train had left when I arrived at the station. Ou seja, o trem tinha ido embora, left, participo passado, terceira coluna do verbo to leave, que é você ir embora, sair. Então, o trem já tinha ido embora, o trem já tinha saído. When I arrived at the station, quando eu cheguei na estação. Mas quando que saiu? Cara, pode ter saído há 1 hora, 2 horas, 3 horas atrás, não importa. Eu cheguei, posso ter chegado muito atrasado ou pouco atrasado, não dá pra ter uma noção por essa frase. Só que se eu coloco a palavrinha just, significa que algo acabou de acontecer. Então, por exemplo, the train had just left when I arrived at the station. Ou seja, o trem tinha acabado de ir embora, o trem tinha acabado de sair quando eu cheguei na estação. Eu perdi o trem por muito pouquinho. Essa que é a ideia do just. Então se a gente usa o already, a gente tá falando de já, uma coisa aconteceu mais rápido do que a gente imaginava, já aconteceu. Aconteceu há muito pouco tempo, foi, nossa, quase que deu tempo. E quando a gente fala the train had just left when I arrived at the station, o que isso significa? Que eu cheguei na estação, é uma coisa que aconteceu no passado, eu já cheguei, só que o trem já tinha ido embora antes de eu chegar. Ou seja, passado do passado. Eu cheguei no passado e o trem tinha ido embora ainda antes, ou seja, ainda mais no passado. Então, te vejo na próxima aula.